Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da M3 Educação. Essa semana a gente teve uma semana tanto quanto agitada, né? E vamos entrar agora na próxima semana, que também é início de mês. Mas antes é importante a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu semana passada para tentar entender o que vai acontecer essa semana. Mas antes de qualquer coisa, eu queria botar um ponto relevante, que foi discutido lá no grupo do Telegram, na sexta-feira, 11 horas da noite. Tem uma galerinha lá de mercado que é gestor de carteira e tudo mais, e aí a gente vai trocando muita informação, é uma galera muito boa de mercado. Não sou só eu o único ali que trabalha formalmente gerindo o dinheiro dos outros. E surgiu no tópico da discussão uma pergunta, porque eu estou mantendo uma pequena posiçãozinha vendido em dólar nos últimos 2 dias. E aí houve questionamento, Felipe, por que você está fazendo isso? E aí levantaram a bandeira de que a taxa de juros americana já chegou no juros real zero. O que é isso? Até positivou. O que é isso? O pessoal olha para o título de 10 anos e vê aqui que a taxa de juros já está em 2,92, está rondando os 3%, que é um ponto de estresse, possível estresse, e compara com a projeção da inflação dos próximos 10 anos, 30 anos. Só que é muito importante entender que essa projeção que é feita não é uma projeção assim, muito projeção. É quase que um desejo por parte do Fed. Esse que tem falado que a inflação é transitória desde os 4% de alta, agora está em 8%, namorando os 15% daqui a pouco, rezando para não ter nenhuma confusão no petróleo, porque senão a coisa estoura. Eles estão rezando para não ter problema de alimentação, porque senão a coisa estoura. Então tem um monte de coisinha muito importante que pode levar o Fed a ter uma surpresa negativa com relação à inflação para os próximos anos. Então hoje a expectativa do Fed para o final do ano é na casa de 6, um pouquinho menos. A inflação para o ano que vem é de 3 e alguma coisa, para depois 2 e alguma coisa, para depois alguma coisa. O Fed só vai conseguir uma inflação de 2 e alguma coisa daqui a 2 anos se ele conseguir botar o pé no freio e dar uma recessão global no pessoal. Porque aí você vai destruir demanda e isso vai acontecer. Se ele tentar fazer um soft landing, o que é extremamente improvável, ele não vai conseguir controlar a inflação. Tá? O pessoal vai continuar de certa forma aquecida. Se São Pedro não ajudar na região da Bacia do Colorado, não vai ter hortaliça nos Estados Unidos em volume suficiente, então vai ter aumento de preço de comida por um lado. Se São Pedro não parar de atrapalhar no norte dos Estados Unidos o trigo que é plantado lá, que foi inundado, uma perda de mais ou menos 45% da safra no norte dos Estados Unidos de trigo, porque por excesso de chuva, não vai ter milagre para segurar o preço do trigo. No Texas, a gente tem expectativas de temperaturas elevadíssimas e a água também não está sobrando. Então, a gente teve um inverno muito rigoroso que foi muito traumatizante para o rebanho bovino e está chegando agora num verão que promete ser escaldante com pouca água e rações caras. Então, estamos sempre no 8,80, isso está matando, está atrapalhando muito a vida da agricultura norte-americana, que é um grande produtor de comida. Não adianta falar que só o Brasil é a fazenda do mundo, os Estados Unidos, o centro-oeste dos Estados Unidos também é. E quebras de safra, secas, falta de chuva e tudo mais atrapalham demais isso aí. Junta-se a isso o preço dos insumos de fertilizantes, que está ainda no nível absurdamente elevado quando tem, e a sensação de risco político que está nos Estados Unidos, porque a legislação, a briga
o Obama fez um monte de coisa, aí veio o Trump e bateu nessas coisas, revogou leis e tudo mais, aí de repente agora veio o Biden e desrevoga e implementa outras. E aí essa coisa toda está trazendo está causando um trauma no ambiente que historicamente é juridicamente seguro para boa parte dos produtores americanos, tanto agrícolas quanto de petróleo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente tem uma possibilidade de inflação acima da meta do Fed para os próximos 10 anos e não chega nem perto desse título de juros, desses juros dos títulos de 10 anos aqui, dos 3%. Se ele chegasse agora a 5%, 6%, talvez estivesse mais ou menos de acordo com a expectativa e de fato ajudasse a inflação a cair. Mas isso geraria uma destruição de demanda gigantesca, seja pelo mercado imobiliário, que eu já falei na semana passada, seja no mercado de ações, seja na própria economia como um todo. O setor de serviço apanhando, o setor de consumo apanhando, e aí a coisa dá uma aliviada. Mas Felipe, você sempre fala que vai ter inflação nos Estados Unidos e tudo mais. Bem, esse aqui foi uma coisa que eu joguei lá no grupo, que isso aqui é o Banco Central, o Fed, né, o escritório do Banco Central americano na cidade de St. Louis. Ele tem, o Fed é um banco de repositório de dados econômicos incrível. Então eles têm dados de basicamente tudo que rege a economia, no geral, desde sempre. E aí uma coisa que eu fiz aqui, eu falei o seguinte, olha, vamos dar uma olhada na comparação entre o Fed, entre a base monetária e o PIB. A base monetária M2 é basicamente o dinheiro que a galera tem em caixa, o dinheiro que está em cash, melhor falando, é o dinheiro que eles têm no bolso, em cofres domésticos e tudo mais, e comerciais, o dinheiro que está em depósitos à vista, ou seja, na conta corrente nos bancos dos Estados Unidos, mais o dinheiro investido em títulos públicos, mais o título investido a longo prazo em produtos bancários nos Estados Unidos, ou seja, é o dinheiro que está no setor privado para consumo, para jogo, é o que está na mão do pessoal. Historicamente, a M2 roda na casa de entre 40% e 60%, mas muito próxima de 50% do PIB. E desde o início dos estímulos, mas mais grosseiramente no último superestímulo pós-Covid, hoje a gente tem uma M2 que ronda 22 bilhões de dólares. A gente ainda não tem a M2, já tem a M2 de março, que está em 21,8 bilhões de dólares, e está com o PIB na casa de 24 e alguma coisinha. Vou pegar aqui o último PIB. 24, vamos botar 24 e alguma coisinha, 24.200. Então a gente teve uma retração, vamos falar em 24. Então você tem basicamente a base monetária hoje acima de 90%, a M2 acima de 90% do PIB americano. Significa o quê? Tem excesso de dinheiro. Historicamente, macroeconomia 01, tipo, segunda semana de aula de macroeconomia, quando o Zezinho vai entrar na faculdade, ele aprende que excesso de cash na economia aquece a economia de uma forma inflacionária, você gera inflação. E é isso que a gente está vendo. E para você, como foi uma coisa monetária, como é que você resolve isso? Aumentando os juros, enxugando a coisa, você vai ter um nível maior de preço, a inflação controlada, mas no primeiro momento você tem que causar uma recessão para você segurar a atividade econômica. E esse aumento de preços, de juros, tem que ser muito alto. O Fed não me parece disposto a fazer um aumento de juros muito alto.
Então, ou ele vai fazer um aumento de juros muito alto e vai jogar a economia numa recessão relevante, o que eu acho improvável. Ele vai aumentar os juros de uma forma mais controlada a princípio, mas no segundo momento ele vai continuar com a inflação pegando fogo e ele vai dar uma de Paul Volcker, o Powell vai dar uma de Paul Volcker, vai aumentar os juros drasticamente, aí a coisa vai para o beleléu. Então, pensar que os juros nos Estados Unidos já chegaram ao zero ou levemente positivos, porque a expectativa de inflação para os próximos 10 anos está a níveis inferiores aos juros de 10 anos, é a balela do século, é o engodo do século, porque essa expectativa de 10 anos é baseada num sonho do Fed, que é a meta do Fed na realidade, e que está completamente longe da realidade de ser alcançada nesse momento, a não ser que os juros subam muito. Aí se o juro vai subir muito, o 10-year vai dar um repique aí para uns 4,5%, 5%. Então, ou a inflação cede com os juros subindo mais, ou os juros desse tamanho, a inflação vai seguir comendo viva e você vai ter uma taxa de juros real negativa ainda durante um tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que o dólar deu um repiquezinho essa semana mais forte, ele pode vir corrigir aqui para casa dos seus 4,80, 4,60, mais ou menos, vamos botar até 4,70, 4,80 para depois subir. Por que eu acho isso? Porque agora a gente vai ter a reunião do Fed, como eu já citei, e sempre que o Fed vai falar, logo antes o mercado estressa. Como eu falei na semana passada, o mercado prefere uma notícia ruim do que a expectativa de uma notícia ruim. Então o mercado na sexta cedeu muito lá fora por uma série de questões, inclusive o fato de estarmos entrando na semana do Fed e olhando com uma certa calma, com um passinho para trás para entender melhor, você vê que os resultados das empresas, no geral, não está espetacular, mas também não está horrível ainda. A gente tem uma razão de 77% de lucros acima do esperado contra 23% de lucros abaixo do esperado. Então, tem essa questão muito dramática aí, né? A grande questão é, a gente analisando a Bolsa Americana hoje, o que na década no ano de 2008, as grandes empresas pesadas no índice eram os bancos, no S&P e no Dow Jones. Hoje, no caso do S&P, as grandes empresas muito pesadas no S&P, no geral, são de tecnologia. Aí a gente entra nas FANGs, né, que é Facebook, Apple, Amazon e por aí vai. Netflix e Google. E o Nasdaq, ele tem sido quase um puxador do S&P. Quando o Nasdaq cai, como boa parte do Nasdaq está no S&P com peso, o S&P também cai. Só que qual é uma grande característica do Nasdaq? As grandes, se a gente pegar aqui, vamos pegar a Alphabet. Google. E vamos indexar pelo Nasdaq. Você vê que no último ano ela ficou ok, subiu um pouquinho, caiu um pouco. Essa relação. Mas segue na média. Isso aqui ainda não começou a cair. Se a gente botar contra a Apple, você vê que ainda está subindo. Então as grandes empresas ainda estão com um cenário positivo para o Nasdaq. O Nasdaq está caindo pelo resto da galera, pelos menores.
Porque os menores já estão sentindo a porrada, já estão sentindo a grande questão. E o que isso pode... Onde é que a gente vê que isso pode chegar? E isso está piorando? Aqui nessa relação de dois ETFs, um deles é o Consumer Staples. O Consumer Staples basicamente são as empresas que lidam com um varejão de necessidade, cadeias de supermercado, outros varejos mais simplórios e tal. Quando você fala Consumer Staples, é o que a pessoa precisa consumir. E você tem o Consumer Discretionaries. Os discretionaries são coisas de consumo discricionário, ou seja, que a pessoa para pensar se vai comprar. Ou seja, é aquela coisa que requer um pensamento maior, que requer uma sensação de riqueza maior e que eventualmente vai jogar aquele dinheiro naquela coisa. Ou seja, eletrônicos caros, um carro novo, esse tipo de coisa a gente chama de consumo discricionário. E aí o que a gente tem, esse gráfico aqui mostra que desde, vamos lá, do início dos cheques lá do Biden, a galera tem se sentido mais rica, né? Tem se sentido mais poderosa. Então o consumo discricionário tem evoluído a um maior passo do que o consumo de staples. E aí o que está acontecendo? O que aconteceu essas 2 semanas, e essa semana foi grave? A gente teve há um tempo, né, desde o final do ano passado, essa tendência vem mudando, mas agora, esses últimos dias, isso piorou muito. Isso indica para a gente, isso é um indicador da sensação do consumidor. Ele está se sentindo mais pobre, com poder de compra menor. Ele está gastando menos em coisas superlativas e guardando dinheiro para consumir no dia a dia, para fazer a sobrevida, digamos assim. Então isso é um indicador muito importante. Notem que ele só foi dar o pico aqui quando a Covid entrou. Ele deu esse pico exatamente no momento do estresse. Se a gente adicionar aqui o S&P, vocês vão ver que é quase um espelho negativo. Quando isso aqui sobe, o S&P despenca. Quando o S&P sobe, isso aqui despenca. E agora está virando de novo. Isso é a sensação, isso pode ser um termômetro interessante, inteligente, para a gente ver qual é a sensação do mercado. Pois bem, qual é a sensação do mercado hoje? A galera está mais controlada com gastos. O consumidor americano não está de fato confiante. A gente tem um índice de volatilidade esperada das opções futuras do nosso querido VIX na nossa altinha, subiu, está numa faixa que é uma faixa de medo, mas não é uma faixa de pânico. Pânico é isso aqui, é 100%, 90%. Eu vi em 2008 opção implícita, vol implícita da Vale a 110%. Hoje a gente está em 40%, 38%, 42%. Aí dá uma estressadinha, vai para 42%, relaxa, vai para 36%, 34%, 35%. Mas a gente ainda não está em pânico, a gente está em medo. Medo é o momento anterior do pânico. Então a gente está aqui num ponto de medo, nível alto de medo, tá? Mas não estamos nem perto de pânico. Medo. Tanto é que ele flutuou por aqui com uma certa frequência, ou seja, medo acontece, mas pânico não. Medo, medo, medo. E uma característica, só que uma característica desse medo aqui, dessa coisa, que é muito interessante, é o calendário.
De novo, a gente tem o Fed na semana que vem. Qual é a minha expectativa? Que o mercado ganhe clareza com o Fed. E sempre que tem clareza, é uma coisa positiva. De tal forma que eu entendo que no futuro não muito distante, mas alguns dias, o mercado pode dar um raizinho de alívio. Vai ser grande? Não. Vai ser um voo de galinha? Não sei. Semana passada eu cantei a bola na Petro e na Vale que a gente ia ter um voo de galinha. Dito e feito. Terça-feira começou a dar uma puxadinha, sexta-feira vomitou tudo quase. Petrobras deu uma puxada mais no final da semana e vomitou na sexta-feira, ficou feia a Petro. A gente vai olhar a Petro e Vale para analisar melhor com mais calma. Mas não sei muito bem o que vai acontecer semana que vem, sou muito honesto, porque tem muita coisa no ar. Na segunda-feira tem um encontro de emergência do Alto Comissariado da União Europeia, grandes players, né, da área política da União Europeia com foco na energia. A discussão disso claramente é saber o que eles vão fazer com a Rússia, se vai fazer um boicote, como vai fazer um boicote, se não vai fazer. A Hungria já levantou a mão e falou que era contra, hoje de manhã. Não sei se foi de madrugada ou já no meio da manhã, mas enfim, hoje a Hungria já levantou a mão falando que não quer o boicote. Mas a Alemanha está menos resistente, a França está positiva, a Inglaterra, que não faz mais parte, não vota mais, mas está fazendo barulho, dando impulso, dando peso para tal boicote. Itália já falou que aguenta muito bem. Eu falo da Alemanha porque o ministro da indústria da Alemanha, do desenvolvimento industrial, sei lá qual é o nome que eles usam para isso, falou que a Alemanha segura um corte russo. Ponto. A Polônia já conseguiu um acordo com, inclusive, outros países europeus para segurar a peteca. Então, tem uma galera, mas é uma galera da União Europeia que está pressionando para fazer esse boicote. A questão é de como será feito. Ele pode ser feito de uma maneira ponderada, com um horizonte razoável, ou uma pancada só. Uma pancada só eu acho extremamente improvável. Não é impossível, mas é extremamente improvável. Mas eles entendem, existe um entendimento que se for macio demais, não faz efeito e vai ter um custo político muito grande. Porque você, ao mesmo tempo, vai estar piorando a situação do consumidor europeu e não vai estar resolvendo a Ucrânia. Então vai ser o pessoal vai chamar o povo ou de burro ou de frouxo. E isso o político não gosta muito de ser chamado porque tem eleição de tantos em tantos tempos e eles vão lembrar disso. Na Europa geralmente o pessoal lembra um pouquinho mais. Né? Pois bem, isso posto, vamos ao que podemos falar sobre. Semana passada, toda semana eu vou falar sobre Bitcoin. Bitcoin veio no fundo daquele canal que eu tinha desenhado para vocês. Tentou perder. Lembrando que isso aqui são 2 candles, são 2 dias de final de semana. Isso é extremamente perigoso e complicado. Final de semana, Bitcoin tem volume no final de semana. Beleza, mas tem uma galera que dorme também. Fundos geralmente dormem e a galera não fica tão pesada que vai começar a ganhar volume agora no final de domingo, porque o mundo vai estar acordando e o pessoal de pijama vai começar a operar. Mas por enquanto, a gente tem uma queda de sábado, uma recuperação domingo, mas sexta-feira fechou feio. Tinha tentado dar um repique aqui no canal. Pode seguir. Se perder, para onde vai esse negócio? Vamos analisar com calma. Se perder, esse negócio vem para casa dos 29 mil pontos, mil dólares, mil pontos na índice. Depois vamos para 22 e aí acho que terminamos essa brincadeira aqui nos 17 mil dólares. Mas ela pode vir para 29 sem fazer força e depois pode vir para 22 sem fazer muito mais força, tá? Então é só fica ligado. Certo? Porque depois desse final a gente pode fazer até um retracement dessa última alta que teve, maior. E olha como ele já bota aqui.
Ele bota a primeira expansão negativa aqui embaixo, em 6 mil dólares. Eu não acredito. Mas ele bota esse ponto aqui como vai o racha. Esse ponto aqui sendo vai o racha, e olha que como ele trabalhou muito bem nesse ponto que está na casa dos 38 mil dólares, 37 mil dólares. Se perder os 37 mil dólares agora, dessa vez, tem um monte de coisa aqui, de curto, de mais médio prazo e até de longo prazo, que dizem pra gente que esse negócio vai vir para 29, para depois começar a galgar pontos inferiores. Se a gente botar no semanal, eu nunca analisei Bitcoin no semanal de fato. Se a gente botar no semanal, tá log, a gente tem essa mínima aqui lá embaixo, a gente tem essa LTA principal, e isso me assusta, porque ela começou a usar a LTA como fundo. Isso me assusta no semanal. E aqui a gente tem essa LTA que já foi perdida. Segurou, perdeu, segurou, perdeu, perdeu. Então ele tem uma LTA maior que foi perdida e uma LTA menor que também foi perdida. Isso aqui está com toda a cara de topo, podendo no limite esse negócio chegar aqui nos 6.202, que é essa região de fundinhos, e foi a região de trabalho aqui de 2018 para estímulos, ou voltar para pontos mais baixos. Não quero fazer considerações sobre Bitcoin, estou fazendo só análise aqui crua. Então, graficamente, é isso. Tá? Nosso querido ouro. O ouro está ainda parado, tentou recuperar. Ele fez aqui, ele está numa tendênciazinha que eu acredito que ele pode vir trabalhar aqui na casa dos 1.800, 1.700 e muita coisa. E aqui eu acho que vai ser a última vez que a gente vai comprar ouro, honestamente. Por quê? Porque a M2 americana está em 92% do PIB. Simples assim. A inflação... O mundo entrou no modus fudeu de inflação, em bom português. O futuro... Eu acho que existe um risco do futuro, até o final da minha vida, eu não vou ver esse negócio ajustado de novo, a não ser que a gente tenha uma crise fantástica, daquela tipo crise de 29, para dar um jeito na economia. Ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, não. A inflação vai ser um bicho que veio ficar pelas cagadas que a gente fez. Lembrando, toda cagada, toda coisa de curto prazo, de 2, 3 anos, feita num país, política fiscal, expansão monetária, tem um efeito que pode rondar até 10 anos. Nos Estados Unidos, no mundo, a gente está fazendo política fiscal, monetária expansionista e fiscal também desde 2008. Janeiro de 2009. Estamos em quando? 2022? Grosseiramente, vamos pensar aqui 12 anos, quase 13? Então é razoável pensar alguma coisa de 30 ou 40 anos para frente para resolver esse bagaço. Ou o mundo vai ter que se sacudir bem no curtíssimo prazo. Pegando um pouco da inspiração do Ray Dalio, é uma desalavancagem monumental. Mas é monumental no nível que as pessoas não entendem. É bizarro. Enfim. Então vemos aqui que o VIX está no nível de medo, não está em nível de pânico. Ele pode dar uma cedidinha, eu acho que ele vai subir mais um pouquinho, depois cede, porque o Fed falando vai dar uma clareza, o mercado gosta de clareza e podemos ter um rallyzinho. Tá? O que me preocupa é a situação de liquidez dos mercados, que não sejam fantasticamente perfeitos agora, que não sejam AAA. Qualquer um que não for AAA, nos Estados Unidos hoje está começando a ter um aperto de liquidez. Está ficando difícil. Esse aqui é o nosso ETFzinho, Junk, né, JNK, que eu falei para vocês.
ele perdeu esse suporte, que é o mesmo suporte aqui de trás de 2019, está vindo para essa zona de confusão observada na Covid, que foi um momento de crise. E aí depois ele vem aqui para esse fundo, que é o momento do primeiro tentativa de tightening, de apertamento monetário do Fed, que foi abortado. E aí, o único lugar que a gente vê aqui no primeiro momento é 83. Só que se vier o que tem para acontecer até o final do ano, esse negócio vem para 50. Mole. J&K sobre TLT, isso aqui é o ETF dos títulos do Tesouro Americano. Isso aqui é o semanal, a gente está vendo lá desde que começou essa brincadeira, que esses dois ETFs coexistem. E isso aqui é só expansão monetária, vocês podem ver que vem de 2008, só expansão monetária, vamos que vamos. Agora tem contração monetária. Uma restrição da política monetária. Vou fazer uma brincadeira aqui. Essa relação vai para 1,27, está agora em 0,82. Se ela for para 1,27, a gente volta para um modus operandi de mundo encontrado em, grosseiramente, 2010, 2011. Tá bom, é uma época que estava mais ou menos são o mercado. Mais ou menos são. Não estava muito não, mas estava mais ou menos são. Então, só que isso aqui é estresse pra caralho. É muito estresse. Isso aqui é feio. Isso aqui é muito feio. De volta aqui no VIX, só para mostrar uma coisinha para vocês, não sei se vocês perceberam, isso aqui é crise. Tá, tirar essa propaganda chata. Isso aqui é 2020. Vou botar aqui no semanal. Isso aqui é 2008. Então notem, falar que a gente está em crise, que o mercado está em pânico, pânico é isso aqui. É 90% de vol, 100% de vol, 40% é mercado com medo. Estamos com medo, mas ainda estamos longe do pânico. E não vejo que vamos chegar num pânico tão rápido assim. Tem algumas bombas para explodir antes, e aí a gente vai ter tipo uma tsar bomb, e aí o negócio vai. Se Deus quiser, porque significa que aí o mundo vai ter espaço para se reorganizar. Sem brincadeira. O mundo precisa quebrar para se reorganizar. Vai ser muito saudável para mim, no final da minha vida, e para meus filhos e eventualmente meus netos. Vamos lá. Então o ouro vem para cá. E aí depois a gente começa a cagada como um todo e o ouro explode. O ouro para mim é $3.000 rápido. Tá? O ouro vai ser um dos melhores investimentos. Notem, vai ser um dos melhores investimentos para os próximos 2 meses. Junto com nosso doleta, então o ouro em real vai explodir. O S&P. Olhando o S&P fez uma coisa muito feiosa ontem. Fechou abaixo dos fundos anteriores, namorando essa região desses fundinhos. Ele pode vir aqui, perder os 4.100 e vir até os 4.000 pontos? Pode. Eu acredito que ele pode dar uma relaxadinha pós-Fed, mais um voo de galinha, não sei qual vai ser o tamanho desse Relief Rally. Acredito que vai ser menor do que isso aqui, a gente vai provavelmente voltar aqui embaixo. Talvez a gente até, o Fed anunciar tudo, venha aqui para esse fundo, para essa zona aqui de 4.100, um pouco menos. Não devemos perder os 4.000 pontos antes do Fed. Saindo do Fed,
O mercado vai demorar um pouquinho para digerir, mas talvez tenha um rally de alívio que pode voltar aqui para os 4.300, 4.400. Não vejo muito mais espaço para sair, porque vai ser uma clareza de notícias ruins. E aí, seguimos acelerando. E para onde que eu vejo que o S&P vai vir? 2.500. Cadê 2.500? Para essa região de 2.500. Mas Felipe, 2.500 é muito lá embaixo. Sim, gente. Pode até rabiscar aqui para baixo. Mas o bicho saiu de 2.200 para 4.400 em 2 anos. Estritamente em estímulos. A economia americana não dobrou de tamanho. A economia americana não está dando o dobro de lucro. O mundo não dobrou de tamanho. Ou dobrou e me avisaram. Vai voltar. Vai voltar e com todo mundo estressado pra caramba. Então vai vir, não vai vir de elevador, não vai ser um dia, não vai ser 2 dias, vai ser um período doloroso, só que provavelmente vai ser mais rápido do que esses 2 anos, entendo eu, que vai ser de 12 ou 18 meses. Mas vem, a liquidez vai sair, o Fed vai assustar e vai tentar parar com a perda de liquidez, com o travamento da liquidez, aí vai tentar ver algum QE, mas aí não vai poder, porque a inflação vai estar alta, a inflação vai subir mais, porque o Fed vai perder a confiança. É um ciclo vicioso que a gente vai entrar nos próximos 24 meses, que vai ser, se você não tiver investido no mercado, se você não tiver emprego, precisando de emprego, se você estiver morando num país de primeiro mundo, seguro, estável, com ouro em carteira, você vai se divertir muito com o caos. Para nós vai ser foda. Mas, enfim. Petróleo. Como eu falei, a gente tem um encontro do pessoal do petróleo amanhã, da Europa amanhã, para discutir petróleo na segunda-feira com relação à Rússia. Um dado que saiu ontem que vai junto ao que eu falei no início da semana sobre, no último vídeo semanal, que era um dado da Schlumberger falando que eles não tinham mais equipamentos para abrir novos poços e ficar crescendo a oferta nos Estados Unidos. Na sexta-feira saiu o dado de poços operacionais e tanto plataformas quanto cavalos, né, e o número é basicamente estável, não teve crescimento relevante. Isso com petróleo alto. O petróleo está a 105, 110 dólares. E isso é muito legal para o pessoal que produz petróleo, tá? E uma coisa que é muito legal, vou botar aqui no mensal para vocês. O petróleo em 2008, que foi quando ele fez o 2007, 2008, quando foi que ele fez o topo histórico, foi a 150. Mas se você olhar o preço da gasolina, já rompeu o topo de 2008. E se a gente do diesel já rompeu o topo de 2008. E se a gente pegar o da gasolina, também. Então, os destilados de petróleo estão em níveis mais altos do que 2008. Eles devem ceder um pouco. E o petróleo? Vai encontrar? Porque, historicamente, eles andam mais ou menos... Esse aqui é o... A gente tem que comparar com o WTI. Esse é por 100 ou por 1000?
a relação já foi muito mais agressiva. Agora está conversando. Só que nos idos de 2008 e tudo mais, essa relação estava aqui. Ou seja, ou a gasolina cai desesperadamente muito, ou o petróleo sobe desesperadamente muito. Eu acho que vai ter um encontro no meio do caminho. Ponto. Eu acho que o petróleo vai para os seus 120 e poucos, e a gasolina e o diesel cedem um pouco. Tá? Mas esse é o cenário de combustíveis para mim nos próximos 4 ou 5 meses, que é o máximo que eu consigo ver um pouquinho para frente, com os dados que eu tenho hoje. Então, o S&P, a gente pode ter uma quedinha no início da semana com um rally mais para o final da semana, um Relief Rally. Vai ter vídeo no canal falando sobre isso com mais clareza, mas eu acho extremamente perigoso. Tá? Olhando sempre o JNK, olhando a taxa de juros e olhando o DXY, que é a sexta, é o índice do dólar, é a sexta do dólar contra as principais moedas do mundo. Tá? Geralmente, quando o DXY sobe, o preço das coisas em dólar para os outros fica mais caro. Enfim, não é tão legal assim. Nosso querido Ibovespa, voltando aqui para dentro, ele tentou subir, fez o voo da galinha anunciado e perdeu feio. Tá feio. Mas o que aconteceu na sexta-feira que foi o prenúncio, né, dessa queda, que foi, o prenúncio não diria, mas que foi o desespero. Para vocês terem uma ideia como é que foi a sexta-feira. Sexta-feira abriu em alta, começou a cair no finalzinho da tarde, em algum momento no final da tarde. Vou botar aqui o horário certinho para vocês. Bratislava não. São Paulo. Então, por volta das 4 horas da tarde, 3 horas da tarde para as 4, o mercado saiu de 110 mil pontos e foi bater 107 mil pontos. Esses 3 mil pontos foram o quê? Aparentemente, algum cliente, algum fundo do JP Morgan, algum cliente institucional do JP Morgan gringo liquidou 4,5 bilhões de reais aproximadamente em contratos futuros de índice e vendeu mais 2 bilhões e pouco na bolsa. E ao mesmo tempo a gente tem uma observação similar no dólar, que abriu fraco e subiu. Em bom português, o que isso significa? Que algum investidor grande, na casa de bilhões, resolveu sair da bolsa e tirar o dinheiro do país. Ele já comprou o dólar para sair e ele aproveitou e vendeu o índice. Não se sabe se ele já comprou todo o dólar, mas imagino que sim. Geralmente esse tipo de investidor ele faz o negócio já muito bem amarrado. Ele quer primeiro travar o câmbio para ele não ter o risco cambial da coisa, porque ele sabe que assim que sair a notícia dele esmagando a bolsa, o mercado pode estressar. Então aqui dentro, para a nossa visão micromundo, percepção de investidor gringo já tirando o dinheiro da bolsa pode vir a pressionar o Ibov a perder ainda mais esse ponto. Lembrando que esse ponto é exatamente onde o papel tem o índice tem um fundinho anterior, que eram os topos anteriores, e é o ponto de uma LTA, de uma linha de tendência de alta semanal. E aí, isso aqui perdendo, a gente vem aqui mordiscar os 100 mil pontos, que eu sempre falei que ia ser a primeira mordiscada, que é esses fundos de janeiro. Fundos de janeiro e novembro. E se a gente perder isso, que é possível, a gente vai ter que definir qual vai ser a rota, mas a nossa chegada aqui em 62 mil pontos. E aí, mas eu não acho que talvez isso aqui também, dependendo de como for lá fora, como for o mundo nos próximos 2 meses, isso aqui não é o ponto final. Mas a gente deve chegar aqui, essa é a minha previsão.
tá? Dada todas as cagadas que estão começando a se desenrolar. Então a gente tem uma quedinha aqui de 41%. Mas Felipe, o Brasil tá bem, não sei o que lá. Bem, é uma informação para vocês, desde 2014, a economia, até 2020, para deixar tudo mais ou menos ok para todo mundo, a economia global subiu, cresceu 20% e a do Brasil caiu 0,04%. Em relação à Covid, o mundo já se recuperou e está com um a mais e o Brasil está perto do 0 a 0. Agora está saindo uma meia dúzia de notícias relativamente positivas. Então, por favor, não me falem que a economia brasileira está boa. A gente planta bem coisa, a gente é bom em vender minério. E meio que acabou aí. Ah, jogador de futebol também. O último bom de corrida era o Senna, já faz um tempo. Hoje é aniversário da morte dele, salvo engano. Já faz um tempo. Então, não, a economia brasileira não está bem. Mas a gente ainda paga o juros real mais alto do mundo depois de alguns lixos que são muito piores do que a gente. Então Vale, vamos lá. Vale, eu soltei aquele vídeo falando do Dead Cat's Bounce, voo da galinha, dito e feito, subiu. Eu tava achando que ele vinha aqui para os 84, rompeu com vontade, chegou aqui em cima, fechou esse gap, o que foi lindo isso. Deu uma afrouxada e vamos ver o que vai acontecer no decorrer dessa semana. Como eu comentei, teve investidor gringo já vendendo pesado. Da última vez que foi feito isso foi em 2008. O papel caiu, o índice caiu 6% na semana seguinte e ainda não estávamos no miolo da crise. Quando estiver no miolo da crise, esse negócio vai apertar direito. Mas, por enquanto, acredito que a Vale pode vir fechar esse gap aqui nos 78 de novo. Já zerei as posições dos clientes que eu tinha para baixo na Vale. Petro, não tinha montado nada na Petro. Eu prefiro operar Vale. Petro no Intra fez o Dead Cat Bounce de um dia só. Realmente foi um Dead Cat Bounce. E voltou para essa LTAzinha que é mais fácil da gente ver no diário. Ela já tinha uma LTA que foi rompida e aí estava fazendo uma nova sequência de fundos superiores, mas muito pequena. Fez um pulo para cima, bateu embaixo da LTA de cima, que era mais inclinada, em teoria essa aqui é mais forte, mas se Petro perder esse suporte e perder esse fundinho aqui dos 29,50, ela corre aqui para baixo para os 27 alguma coisa e volta eventualmente para os 25 alguma coisa. Note, a Petro tem uma questão diferente do petróleo e da PetroRio. A PetroRio é basicamente correlacionada com o petróleo, basicamente. E ela acabou de dobrar a capacidade de produção dela para o futuro próximo. A Petrobras teve um aumento de 1,1% na produção do ano, comparando com o mesmo trimestre do ano passado. É diferente, não é razoável você achar que o fluxo de caixa de uma empresa que cresceu 1,1% no ano em termos de produção é tão legal ou melhor do que um negócio que cresceu 12% organicamente. Foi mais de 12%, foi mais de 12% organicamente e está dobrando a capacidade de produção nos próximos 12 meses. Então é complicado comparar a Petrobras com a PetroRio, é covardia. Enfim, Petro pode dar uma cedida aqui, vamos ficar de olho se ela perder esses 29,50, esse negócio pode correr para os 27,30, que é também essa região de topinhos aqui, para depois vir nesses fundilhos de 25,35, daí para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se o petróleo subir, a Petrobras vai surfar essa brincadeira em alguma intensidade, porque as pessoas ainda fazem a correlação da Petrobras com o petróleo, embora ela seja quase espúria nos últimos 20 anos. A Prio está muito mais ligada a isso, se você pegar. Mas enfim, nossa querida Prio, triângulozinho, rompeu, volume excelente ontem, antes de ontem, na quinta, quer dizer. Na quinta-feira teve um anúncio do Poço, que eu fiz até um vídeo do novo campo. Tem a galera que é chata, que ficou
achando que era um mau negócio, cedeu, mas no final do dia fechou com 3,5 de alta, fechando aqui na casa de 26 e 28, o que é um ponto relevante, porque está acima desse ponto aqui na casa de 25,75, 25,50. Chegou aqui em cima, tentou fazer um dia maravilhoso, mas junto do resto do mercado inteiro, porque o mercado inteiro apanhou no fechamento de ontem, ela não é imune ao mercado, a não ser que tenha uma notícia específica do petróleo, ela não é imune ao mercado. E cedeu, mas fechou ainda em alta de 1,60%, ao contrário do geral das coisas do índice, caiu 1,8%. E é importante notar que nos últimos 2 dias tivemos um volume bem interessante no papel, de tal forma que hoje temos um acumulado desde a última máxima negativo no papel de preço, em termos de preço. Aqui esse fechamento aqui é um pouco acima desse fechamento aqui, só que o volume acumulado no papel está muito maior, está sensivelmente maior. Então é interessante a gente dar uma olhada no papel com calma. Estamos com volume hoje dignos dessas máximas aqui, que é a máxima histórica. Então é razoável acreditar que num momento de leveza da bolsa, de alta da bolsa, de repique da bolsa, esse papel pode vir a bater a máxima histórica. E como eu acredito que a gente vai ter um ralizinho pós-Fed, a gente ainda vai ter algum perrengue nos próximos 2 dias, mas pós-Fed acredito que a gente pode ter uma calmaria, uma visão mais clara. E aí, isso aqui dá um repique legal. É o único papel que eu tenho em carteiras, é o único papel que eu tenho comentado e não tenho feito coisa mais diferente disso. Tá certo? Voltando para o dólar, não vou esquecer do dólar para vocês. O dólar, vou pagar isso aqui, que estava para um day trade. O dólar tem esse 5,16 aqui de nível, 5,10, mas ele deixou os R$ 5 quase bola a bola, 5,04. Isso aqui é o dólar à vista, tá? Num nível interessante. Ele fez um topo duplo. Temos aqui um gapzinho no fundo. Não temos divergência de volume, não temos divergência de nada. Ele estava sobrevendido, deu repique. Acredito, tenho fé que, passado o espanto inicial que deve acontecer na segunda-feira, tanto com coisas vindo da Europa, quanto coisas vindo da China, quanto coisas vindo dos Estados Unidos, e o noticiário sobre esse resgate desse gringo que movimentou bilhões e bilhões na bolsa, o dólar pode voltar a ceder, trabalhar aqui nessa casa, quiçá nessa casa aqui, entre 7,27 e 7,78. Mas no longo prazo, sim, para mim, o dólar vai para a lua. Tá certo? Bem, resumo da semana, então, cuidado, não façam muita coisa antes do Fed. Assim que o Fed falar, espera o mercado fazer alguma coisa, não antecipem o Fed. Quinta-feira de noite, quarta-feira de noite ou quinta-feira de noite? Quarta-feira de noite também sai o resultado da PetroRio, o que eu estou esperando que venha na casa de 1 bilhão de lucro. Muito cuidado. Espero que vocês estejam aprendendo com esses vídeos, porque a ideia deles é educacional, né? É só a minha visão das coisas, mas tentando sempre mostrar para vocês a lógica, o entendimento, o porquê que as coisas são assim, são do jeito que são. E muito cuidado. Ainda estamos no momento de zero alavancagem. O repique que eu tinha visto, o Dead Cat Bounce, já aconteceu e já acabou. Já deu. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Dessa semana, eu vou esperar o que vai acontecer durante a semana para ver o que vai acontecer. Provavelmente vai ser um vídeo para 2 dias, para quinta e sexta. Vai ser depois do Fed. Então, muito cuidado com isso. E nos vemos em breve. Abraço, gente.
Não esqueci de nada, então abraço mesmo.